Existe uma hora do dia em que tudo está em silêncio. É quando o mundo ainda repousa, os olhos estão fechados, os pensamentos alheios ainda não foram lançados contra você. É nesse intervalo, quase invisível, que os fortes despertam. Não para correr atrás do tempo, mas para moldá-lo, para firmar um pacto silencioso com a sua própria grandeza. Poucos percebem, mas a forma como você começa o seu dia é uma declaração, uma afirmação que ecoa em tudo que vem depois. Se você acorda correndo, sua mente corre o dia inteiro. Se acorda distraído, a distração guia suas decisões. Mas se você desperta com clareza e disciplina, o mundo inteiro começa a se curvar diante da sua presença. Napoleon Hill observava isso com exatidão. Ele não via amanhã como um detalhe, mas como um campo de treino da mente. Ele dizia que o sucesso é construído nos pequenos gestos, repetidos com firmeza. E não há gesto mais simbólico do que aquele de levantar-se com intenção, enquanto os outros ainda dormem. Foi por isso que decidi transformar minhas manhãs. Não como um ritual esporádico, mas como uma filosofia de vida. Descobri que existe uma força invisível que se acumula em quem repete as ações certas na hora certa, mesmo quando ninguém está olhando. E quanto mais silenciosa essa força, mais inabalável ela se torna. Essa escolha não grita, ela não é aplaudida, não exige testemunhas. Mas muda tudo, muda a forma como você pensa, age e enfrenta os desafios. E é por isso que hoje, se você sente que já passou da hora de se tornar alguém melhor, não por obrigação, mas por decisão, siga comigo. Porque o que você vai descobrir aqui tem o poder de redefinir sua rotina, sua disciplina e sua identidade. Aliás, se essas palavras já acenderam alguma faísca dentro de você, se você sente que está no ponto exato de transformação, aproveite este instante. Junte-se a nós. Este é um espaço para quem já cansou de adiar e decidiu construir uma vida de propósito. E o que vem a seguir pode mudar sua forma de viver, agir e conquistar. Vamos direto ao ponto. Abaixo, compartilho 10 práticas matinais que moldaram minha disciplina, consolidaram minha visão e, acima de tudo, me ensinaram o valor de evoluir em silêncio. Começaremos pela primeira, a mais simples e talvez a mais poderosa de todas. Capítulo 1. Acordar na primeira tentativa. A maioria das pessoas tem o mesmo inimigo silencioso, o botão de soneca. Aquele pequeno gesto de adiar o despertar parece inofensivo, mas esconde uma decisão perigosa. Porque não é só o alarme que está sendo adiado. É a coragem. É a palavra que você deu a si mesmo na noite anterior. É o compromisso com o que você disse que queria construir. Quando você aperta o botão de soneca, está dizendo à sua mente: meus desejos podem esperar. E com o tempo, essa pequena mensagem se transforma numa identidade. A identidade de quem posterga, de quem hesita, de quem vive em reação. Mas existe um tipo de decisão que reverte tudo isso. Uma escolha que exige firmeza, mas que planta uma semente de autoconfiança poderosa. Levantar-se na primeira tentativa, sem negociação, sem conversa interna, sem dar espaço para a dúvida. O alarme toca, você se levanta. Simples assim. Essa prática parece pequena demais para causar impacto, mas ela é o primeiro ato de domínio pessoal do dia. E quem começa o dia vencendo a si mesmo, carrega essa vitória silenciosa em cada tarefa que realiza depois. Napoleon Hill afirmava que a autodisciplina começa onde termina o conforto. E não há zona mais sutil de conforto do que aquele travesseiro macio implorando por mais 5 minutos. Superar esse convite matinal é uma afirmação. Você está no comando. Seu corpo não manda mais. Sua mente não está mais condicionada ao prazer imediato. No começo, vai parecer difícil. Seu cérebro vai inventar 1000 desculpas. Vai lembrar que está cansado, que não dormiu bem, que pode compensar depois. Mas no fundo,
Tudo isso é apenas a resistência tentando manter sua velha identidade viva. É aí que você precisa ser mais forte do que o seu argumento. Porque não é sobre acordar cedo, é sobre assumir o controle. Benjamin Franklin iniciava seus dias com uma pergunta simples: que bem farei hoje? Mas essa pergunta só tem poder quando vem após uma decisão: levantar-se, estar presente, acordar de fato para si mesmo. E não se trata de heroísmo, trata-se de consistência. Coloque o celular longe da cama. Programe apenas um alarme. Levante-se assim que ele tocar. Respire fundo. Lembre-se de quem você está se tornando e não negocie, porque toda vez que você se levanta sem hesitar, você se aproxima dessa nova identidade que está construindo. É nesse primeiro gesto, simples, silencioso, decisivo, que a disciplina começa a ser moldada. Não há plateia, não há troféu, mas há um voto de confiança em você mesmo. E quanto mais votos você acumula, mais sua mente acredita: eu sou esse tipo de pessoa. Você não precisa começar correndo, não precisa de uma rotina elaborada, só precisa começar certo. E começar certo é começar firme, acordando na primeira tentativa, agindo com decisão, porque a maneira como você acorda é a maneira como você vive. E se você aprender a levantar-se mesmo quando não estiver com vontade, tudo o que vier depois será apenas uma extensão dessa força. Capítulo 2. Movimento. Antes de palavra, o corpo fala antes mesmo da mente despertar completamente. E é por isso que mover-se logo após acordar é uma das práticas mais transformadoras que adotei. Antes de qualquer pensamento, antes de qualquer julgamento, eu me levanto e movimento o corpo. Não como uma obrigação física, mas como um sinal psicológico. Um código silencioso enviado ao cérebro. O dia começou, e quem comanda sou eu. Pode ser um alongamento, uma caminhada curta, alguns minutos de exercício consciente. O tipo de movimento não importa tanto quanto a intenção. E a intenção é clara: ativar a energia, não esperar por ela. Quando você move o corpo, a mente acompanha. E onde há movimento, há poder. Napoleon Hill observou que os homens mais produtivos de seu tempo tinham em comum um senso de vitalidade logo nas primeiras horas do dia. Não era talento, era preparação. Eles se antecipavam ao cansaço. Eles se recusavam a começar o dia em estado de inércia. Veja, o corpo é o primeiro território que você precisa dominar. E dominar não significa forçar, significa despertar com presença. Você não precisa correr uma maratona, mas precisa enviar um recado claro ao seu sistema nervoso: estou pronto. Poucos compreendem o valor disso. A maioria acorda e já se entrega ao celular, à confusão mental, à urgência. Mas quando você começa com o corpo, com o sangue circulando e a respiração ativa, o restante do dia parece seguir outro compasso, mais firme, mais centrado, mais seu. Capítulo 3. Alimentar a mente com direção. Logo depois do corpo, vem a mente. E o que você coloca nela pela manhã molda sua narrativa interna durante o resto do dia. Por isso, minha terceira prática é simples: alimentar a mente com algo que eleva, algo que direciona, algo que me lembre daquilo que realmente importa. Isso pode ser uma leitura curta, uma frase escrita à mão, uma afirmação bem formulada. Pode ser um trecho de um livro que fala ao meu espírito. O que importa é o conteúdo e, mais ainda, a intenção com que esse conteúdo é absorvido. Se você acorda e consome ruído, redes sociais, notícias negativas, distrações vazias, você está treinando sua mente para o caos. Mas se você planta consciência, propósito e visão, você fortalece sua mente contra as distrações inevitáveis do dia. Napoleon Hill dizia que o que quer que a mente humana possa conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas para acreditar, ela precisa ser alimentada. Precisa de consistência, precisa de instruções.
É nesse momento, ainda com o silêncio da manhã protegendo meus pensamentos, que eu escolho o que vai me acompanhar durante o dia. Porque sim, um único pensamento bem escolhido pela manhã pode servir de âncora para as horas turbulentas que virão. Pode me lembrar de quem eu sou quando tudo ao redor tentar me fazer esquecer. Essa alimentação não é entretenimento, é estratégia, é blindagem mental. E quanto mais você pratica, mais percebe que o verdadeiro alimento da mente é a intenção. Capítulo 4. Escrita intencional. Existe um poder oculto em colocar pensamentos no papel. Uma força que muitos subestimam porque parece simples demais. Mas escrever, logo pela manhã, é uma prática que reorganiza minha mente, que alinha meu foco, que limpa o excesso e dá forma àquilo que realmente importa. Não escrevo para me exibir. Escrevo para me lembrar. Escrevo para transformar o que está difuso em algo claro. Às vezes, anoto metas. Às vezes, escrevo afirmações. Em outras, apenas solto o que está pesado. O importante é deixar o que está dentro fluir. E, ao fazer isso, observar como o pensamento muda de forma. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. A prática de repetir, de registrar, de afirmar aquilo que desejamos manifestar. E quando essa sugestão é escrita, ela ganha corpo. Ela se torna mais real, mais difícil de ser ignorada. A escrita matinal é minha forma de assumir controle sobre a narrativa do meu dia. Quando escrevo, eu defino a direção. Não espero que os acontecimentos me digam como devo me sentir. Eu decido antes. Eu organizo antes. E ao fazer isso, me torno menos reativo, mais centrado e muito mais produtivo. Você não precisa ser um escritor. Precisa ser honesto. 3 linhas bastam. Um parágrafo. Uma ideia. Escreva como se estivesse treinando a sua mente para ser quem você precisa ser. Porque é exatamente isso que estará fazendo. Essas 3 práticas, mover o corpo, alimentar a mente e escrever com intenção, formam uma sequência poderosa. Elas me colocam em um estado mental em que o dia não começa me empurrando, mas sendo guiado por mim. Elas constroem um alicerce que sustenta decisões mais firmes, emoções mais controladas e ações mais conscientes. Não é sobre o tempo que elas tomam, é sobre o impacto que elas causam. Mesmo que tudo desande ao longo do dia, essas primeiras ações me lembram de que comecei vencendo. E isso, por si só, muda tudo. Capítulo 5. Revisar metas e reafirmar. Direção. Toda manhã é uma oportunidade de reconexão com aquilo que realmente importa. Uma chance de ajustar a rota antes que o dia tome o volante e nos arraste em direções que não escolhemos. Por isso, uma das práticas que mais fortaleceu minha clareza e minha disciplina foi revisar minhas metas diariamente e reafirmar minha direção, sem ruído, sem pressa. Não se trata de olhar para uma lista e marcá-la com um cheque. Trata-se de reler com presença, sentir cada objetivo como uma extensão do seu propósito e repetir para si com convicção. É por isso que levanto todos os dias, é por isso que não posso me sabotar. Napoleon Hill afirmava que um desejo definido, sustentado por fé e repetição, transforma-se inevitavelmente em realidade. Mas essa fé não se constrói com palavras soltas, e sim com lembranças diárias do destino que você decidiu alcançar. Eu escrevo minhas metas em um caderno que repousa ao lado da cama. São poucas, mas são específicas. Estão alinhadas ao que mais valorizo. E cada uma delas carrega um peso simbólico. Me lembrar de quem escolhi ser, especialmente quando o cansaço ou a dúvida tentam me distrair. Essa prática me salva das urgências alheias, me ancora nas minhas próprias prioridades e, mais que isso, fortalece minha identidade, porque cada vez que reviso minhas metas, reforço o pacto silencioso que fiz comigo mesmo, de não viver em reação, mas em criação. Capítulo 6. Silêncio estratégico. Vivemos cercados de barulho.
Palavras demais, estímulos demais, decisões impulsivas demais. É por isso que todas as manhãs reservo alguns minutos para um ato que parece simples, mas que se tornou uma das práticas mais poderosas da minha rotina: o silêncio estratégico. Não é meditação, embora tenha efeitos semelhantes. É apenas sentar em silêncio, de olhos abertos ou fechados, sentir o corpo, respirar, deixar que os pensamentos venham, mas sem segui-los, observar. E permitir que nesse breve intervalo algo mais profundo possa emergir. Esse silêncio não é vazio, é fértil. É ali que percebo se estou acelerando demais. É onde sinto se alguma emoção está tentando me dominar. É onde ouço a voz interior, aquela que costuma ser abafada pela pressa e pelas exigências do mundo. Napoleon Hill dizia que todas as realizações começam com uma ideia clara. Mas uma mente poluída não tem espaço para ideias. Uma mente ruidosa não escuta a intuição. E foi nesse ponto que compreendi: o silêncio é um dos maiores aceleradores da clareza. Talvez você nunca tenha tentado. Talvez ache desconfortável. Mas comece com 2 minutos, depois 5, depois 10. E com o tempo, você vai perceber que esse momento silencioso tem um poder desproporcional. Ele não apenas organiza a mente, ele fortalece a alma. Capítulo 7. Treinar algo que te fortalece. Existe um tipo de prática que poucos cultivam, mas que faz toda a diferença. Aprender ou treinar algo pela manhã que contribua diretamente para o seu crescimento. Não algo para encher a agenda, mas algo que te fortaleça por dentro, que desenvolva uma habilidade, que expanda sua capacidade. Pode ser estudar um idioma, treinar uma habilidade profissional, praticar a comunicação, ler um capítulo de um livro denso, ou escrever algo que desafie sua estrutura mental. O conteúdo não importa tanto quanto a postura. Você começa o dia se desenvolvendo. Essa prática eleva seu senso de identidade, porque enquanto muitos acordam para apagar incêndios, você acorda para evoluir. Você declara silenciosamente que é uma prioridade na própria agenda. E essa declaração transforma a forma como você se vê e como o mundo te responde. Napoleon Hill enxergava o aprendizado como parte essencial da jornada rumo ao sucesso. Não como uma fase, mas como uma mentalidade. Aqueles que continuavam a aprender eram os que mais longe chegavam, e todos eles começavam o dia investindo em si mesmos, mesmo que por poucos minutos. Essa prática não exige muito tempo, mas exige intenção e disciplina. E a consciência de que se você começar o dia se fortalecendo, tudo que vier depois parecerá mais leve, ou pelo menos mais administrável. Você está moldando uma mente capaz, uma mente treinada. Uma mente que não teme o desafio, porque já se antecipou a ele. E esse tipo de mente cria resultados consistentes. Essas práticas matinais, revisar metas, buscar o silêncio e se desenvolver, completam a espinha dorsal de um dia vivido com propósito. Elas constroem, tijolo por tijolo, a confiança de quem não apenas sobrevive à rotina, mas a domina. E tudo isso em silêncio, sem precisar contar a ninguém, sem publicar, sem esperar aplausos. Porque é assim que a verdadeira evolução acontece, de dentro para fora, firme, discreta e inegociável. Capítulo 8. Fazer algo desconfortável. Logo de manhã. Existe uma chave pouco falada no caminho da disciplina, e ela se chama desconforto voluntário. É quando você, de maneira consciente e intencional, escolhe começar o dia fazendo algo que não é agradável, mas que sabe que é necessário. Tomar um banho gelado, concluir aquela tarefa que vem evitando, fazer um exercício que exige mais esforço. Ficar longe do celular nas primeiras horas, negar aquele impulso de compensação matinal. Essas são pequenas batalhas, mas vencê-las logo cedo é como marcar território dentro da sua própria mente.
Essa prática me ensinou algo que nenhum livro conseguiu me explicar com tanta clareza. Você não se torna forte por inspiração, mas por resistência. E quanto mais você se acostuma a fazer o que é difícil quando ninguém está vendo, mais você se distancia das desculpas. Napoleon Hill falava sobre a importância do domínio sobre si mesmo como uma das virtudes mais raras e poderosas do ser humano. Ele dizia que o sucesso começa quando o homem aprende a se comandar e que ninguém pode dominar o mundo externo enquanto for escravo das próprias vontades internas. Começar o dia vencendo algo que te incomoda não é masoquismo, é um lembrete, um reforço simbólico de que você está no controle. E é impressionante o quanto isso eleva seu padrão para o resto do dia. Você começa pequeno, mas com firmeza, e essa firmeza se espalha, vira postura, vira decisão, vira força. Capítulo 9. Servir em silêncio. Uma das práticas mais poderosas e muitas vezes esquecidas é começar o dia com um pequeno ato de contribuição. Algo que não te dê visibilidade, que não te traga retorno imediato, que não precise ser anunciado. Um gesto anônimo, um serviço silencioso. Pode ser uma palavra de encorajamento para alguém. Pode ser organizar algo na casa para facilitar o dia de quem convive com você. Pode ser enviar uma mensagem sincera para alguém que está passando por um momento difícil. Pode ser até mesmo uma oração, uma intenção de paz silenciosa. O que importa é que seja feito sem a expectativa de recompensa. Essa prática me ensinou algo profundo. Servir antes de receber reorganiza o coração. Alinha o ego com a humildade. Prepara a mente para operar em outro nível de consciência. Um nível mais elevado, mais íntegro, mais centrado. Napoleon Hill dedicou parte de sua filosofia ao princípio do esforço extra, onde ele afirma que quem vai além do que é pago para fazer, invariavelmente será pago mais do que faz. Mas esse esforço não precisa começar com grandes ações. Ele pode nascer de gestos invisíveis. Porque, como ele mesmo dizia, o universo recompensa quem planta, mesmo quando ninguém vê a semente. Servir em silêncio logo pela manhã é, para mim, um gesto de honra, um antídoto contra o ego, uma forma de lembrar que a disciplina também é sobre caráter, e que caráter não é o que você mostra, mas o que você faz quando não precisa mostrar nada a ninguém. Capítulo 10. Reafirmar quem você está se tornando. Ao final da minha rotina matinal, faço uma última prática. Ela é simples, mas me acompanha há anos. Eu paro por alguns minutos, respiro fundo e declaro para mim mesmo, em voz baixa ou só em pensamento, quem estou me tornando. Não se trata de afirmar o que tenho hoje, mas de reforçar o que escolhi me tornar. Eu digo, sou disciplinado, presente e inquebrável. Digo, sou um homem de propósito, foco e execução. E repito essas frases, não como se estivesse desejando algo, mas como se estivesse lembrando a mim mesmo da minha identidade. Porque é isso que essa prática faz. Ela treina o seu cérebro a assumir com convicção uma postura coerente com seus valores mais altos. Ela dissolve a dúvida, silencia a procrastinação e afasta a confusão. Você se lembra de onde está, de para onde está indo e principalmente de quem decidiu ser. Napoleon Hill afirmava que a fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela repetição da autossugestão. Ou seja, o que você repete com emoção, você se torna. E se você não repetir quem quer ser, sua mente vai repetir, por padrão, quem você costumava ser. Essa prática não exige tempo, só exige decisão e coragem de se posicionar internamente todos os dias. Porque quando a identidade é clara, o comportamento se alinha. E quando o comportamento se alinha, os resultados deixam de ser aleatórios, passam a ser inevitáveis. Essas últimas 3 práticas completam o círculo da disciplina matinal.
Você começa vencendo a si mesmo, movimenta o corpo, organiza a mente, alimenta a alma, ajusta a direção e, por fim, sela tudo isso com clareza de identidade. Tudo isso antes que o mundo tenha exigido qualquer coisa de você. É por isso que eu digo, amanhã não é apenas uma parte do dia. É um campo de batalha silencioso, onde as grandes vitórias acontecem longe dos olhos. E quem domina suas manhãs, domina sua vida. Agora, você já conhece as 10 práticas da disciplina matinal que transformaram minha forma de viver, pensar e conquistar. Práticas simples, mas consistentes. Discretas, mas poderosas. Elas não exigem aplausos. Não precisam ser anunciadas. Elas operam em outro plano, o da identidade. Porque no fim das contas é disso que se trata a disciplina matinal. Não de produtividade, mas de identidade. Quando você se levanta antes do mundo e começa o dia agindo com intenção, está dizendo para si mesmo quem você é. Está firmando um contrato silencioso com a sua versão mais elevada. Está construindo, tijolo por tijolo, uma mente que não vacila, uma presença que não se dobra, uma trajetória que não depende de sorte. A maioria das pessoas vive em modo reativo. Acorda correndo, dorme esgotada, passa os dias repetindo ciclos que não escolheu. E quando se dão conta, anos se passaram, sem direção, sem firmeza, sem voz própria. Mas você não precisa ser parte dessa maioria. Você pode escolher um caminho diferente, um caminho de construção, de criação, de comando. Napoleon Hill dedicou a vida a estudar o que separa os que vencem dos que apenas sobrevivem. E entre todas as variáveis que ele identificou, uma se destacou com força: o poder de cultivar um ritual pessoal de disciplina, especialmente nas primeiras horas do dia. Ele observou isso nos homens mais realizados do seu tempo. Todos, sem exceção, tinham uma estrutura matinal que precedia suas grandes decisões. Nenhum deles confiava no acaso. Nenhum começava o dia por inércia. E isso se comprova em qualquer tempo. A forma como você começa seu dia revela o nível de respeito que tem por si mesmo. Revela o quanto você está disposto a ser autor da própria história, em vez de vítima das circunstâncias. E quanto mais cedo você compreende isso, mais cedo deixa de esperar por inspiração e passa a agir com determinação. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Não precisa ser perfeito, só precisa começar. Escolha uma das 10 práticas, apenas uma, e repita por 7 dias. Depois escolha mais uma e repita. Vá construindo sua disciplina como se estivesse treinando um músculo invisível. Um músculo que, com o tempo, sustenta decisões mais fortes, relacionamentos mais íntegros e resultados mais duradouros. Você vai perceber algo curioso. Quanto mais evolui em silêncio, mais o mundo começa a escutar. Mas quando isso acontecer, você já não vai depender disso, porque terá encontrado algo infinitamente mais valioso do que reconhecimento externo: a honra de não falhar com você mesmo. E se você chegou até aqui, lendo linha por linha, prática por prática, algo me diz que está pronto. Pronto para sair do modo automático. Pronto para abandonar desculpas, pronto para fazer da sua manhã o berço da sua revolução pessoal. Então, faça isso por você. Escolha uma prática, comprometa-se. E amanhã, quando o alarme tocar, lembre-se, não é apenas o início de um novo dia, é o início de uma nova identidade, um novo ciclo, um novo nível. E se essas palavras tocaram você de alguma forma, se despertaram algo que estava adormecido, permita-se seguir em frente com quem caminha pelo mesmo caminho. Junte-se a essa comunidade silenciosa de pessoas que decidiram crescer sem alarde, que escolheram a disciplina como estilo de vida. Aqui seguimos firmes, com propósito, com clareza e com ação. Amanhã começa agora.